Mais uma vez ele te feriu, é a última vez que ele vai pôr a mão em você. Não tenha medo, denuncie. Deixa ele vem morar comigo. Você viu essa música? Loucura. Zé de Camargo e Luciano. A Páscoa chegou, mas a gente segue trabalhando. Mais um escândalo de aposta do Brasileirão. O prefeito mais famoso do Brasil, segundo a Polícia Federal. Tudo isso aconteceu no Brasil, nessa semana e no mundo, e agora no Jornal de Casa. Saúde! Eu sou o Vitor Camejo e esse é o Jornal de Casa, o jornal que hoje foi feito sem nenhuma carne vermelha para respeitar a quaresma de Nosso Senhor. Bom, boa tarde. Estão almoçando já? Como é que tá aí? Né? Deve ser por volta aí do meio-dia para você que está vendo a gente na hora do lançamento, né? Eu acho que esse é o nosso recorde de assiduidade, né? Incrível o que uma agenda mais tranquila é capaz de fazer na vida do ser humano, né? E para você que depois dessa nossa dose de realidade aqui do Jornal de Casa, quer uma boa dica de como se alienar de maneira satisfatória, se liga aí para nossa alienação da semana. Poucas coisas são melhores para alienação para mim do que desenho e risadas. Né? É muito bom, porque evoca aqueles sentimentos ancestrais do tempo que eu era criança, né? Como diria Cazuza na voz de Ney Matogrosso. Né? E na Netflix tem um grande desenho maravilhoso, belas piadas, um tema fofo, curtinho, para você assistir batendo aquela marmita do almoço durante a semana. Sakamoto Days. Que desenho maravilhoso. História de Tarô Sakamoto, o maior assassino do mundo, que um dia entra numa lojinha de conveniência, se apaixona perdidamente pela menina do caixa, né? E resolve largar tudo. Vira marido, abre o mercadinho, fica gordão e muito mais feliz, né? Fica o dia inteiro comendo os lamen dele sentado, só que os outros assassinos não gostam muito. Para começar, que tem muita diferença dele solteiro e casado, né? Para você já começar se identificando e marcar um treino também, né, papai? Então assiste Sakamoto Days na Netflix, né? E se isso não for suficiente, você também pode se alienar com o nosso show ao vivo. Sim, senhor! Com o Em Pé na Rede, a gente vai estar agora, na próxima semana, nos dias 24, 25 e 26 no Nordeste, Recife, João Pessoa e Natal. E depois disso eu vou estar dia 8, 9 e 10 de maio em Uberlândia, Goiânia e Brasília. Então você, pelo amor de Deus, aponte seu celular aqui pro QR Code se você estiver vendo na TV, se você estiver vendo no celular ou no seu tablet, né? Aí você vê aí na descrição aqui, né? Também não posso fazer tudo por você, você tem que se virar às vezes. Escrever aqui vitorcamejo.com.br e vai lá ver, né? Então, conto com você pra gente se ver ao vivo, porque vai ser muito maravilhoso, você vai dar muitas risadas e vai ser lindo. Também segue a gente no @VictorCamejo lá no Instagram, porque é muito bom, né? Vai lá pra gente ficar amigo, tá? Beijo. Então, antes de começar, primeiro Feliz Páscoa, né? Espero que vocês estejam comemorando de um jeito legal aí na família de vocês, né? Relembrando a paixão e ressurreição de Jesus, né? Mesmo deixando a vida dele muito mais difícil do que já foi. Provando em imagens aí que Jesus é realmente um cara muito legal. O problema todo é o fã-clube. Chato pra caramba. Essa cruz não tá muito leve, não! Tá sofrendo pouco, né? Nem a misericórdia do Senhor aguentou. O fã-clube de Jesus hoje, sem dúvida, é o maior problema de Cristo. Por exemplo, a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte aprovou nas últimas semanas, em segundo turno, o uso da Bíblia como material paradidático nas redes municipais de educação. Mas, graças a Deus, eles são contra a doutrinação nas escolas. Mas vamos ver pelo lado bom. Pelo menos agora as crianças vão ter a Bíblia para aprender que comer carne mal passada é crime contra o Senhor, usar roupa com 2 tecidos diferentes é pecado e que ter escravos é muito legal, segundo a Bíblia. E a humanidade, mais uma vez, alcançou um feito histórico enquanto tudo isso está acontecendo. Porque a gente, enquanto espécie, uniu os esforços das mentes mais brilhantes da ciência para que nós pudéssemos mandar a Katy Perry para o espaço. Mas, de toda forma, já tem ali as imagens delas dentro da tripulação, dentro da cabinezinha, já sentindo o efeito da falta de gravidade. Demais, e aí temos a Katy Perry que cantou aí um pedacinho de What a Wonderful World, né? E assim a Katy Perry se tornou a segunda artista a se consagrar com uma viagem ao espaço depois dessa aqui. Assim que chegou a Katy Perry, todo mundo com vergonha,
né? Porque viram ela descer fazendo graça, beijando o chão, cheio de terra, nada a ver. Katie! Porca. Assim, ela não só fez parte da primeira missão estadunidense apenas com mulheres aí para o espaço, como a primeira mulher a dar vontade de todo mundo mandar ela de volta para lá na mesma hora que ela chegou. E essa papagaiada toda aí foi no final da viagem, que durou basicamente 9 minutos, né? Que era para não dar tempo dela começar a cantar muito, né? Começou a cantar What a Wonderful World, a gente, epa, começou a cantar, bora voltar. Ia ser maravilhoso, né? Se ela falar, vou cantar uma canção aqui no espaço. What a Wonderful World. Icy skies are blue. O espaço tem um efeito muito estranho no corpo das pessoas. No final, ela disse que a missão para o espaço simbolizava, entre aspas, a união das mulheres. Que bom. Tá resolvido, então. Não quero ninguém mais falando sobre isso, hein? Katy Perry já resolveu. Bola pra frente. Já no esporte, o Bruno Henrique do Flamengo tá enrolado, rapaz. Tá mais sujo que cueca de carroeiro, né? Porque tá jogando no Flamengo, mas tá doido para ser contratado pelo Bet, né? Ao menos é o que diz a Polícia Federal. Porque a Polícia Federal indicou o Bruno Henrique e metade da família dele, mais uma galera, por manipulação de resultado para ganhar um dinheirinho nas bets, né? Várias conversas de WhatsApp divulgadas pela polícia mostram o Bruno Henrique combinando com o irmão dele de tomar um cartão amarelo contra o Santos em 2023. Nesse esquema, a galera ganhou menos de 5 mil reais, né? Com o Bruno Henrique tendo um salário de 1.800.000 por mês. E foi indiciado por fraude e estelionato, porque ser burro ainda não é crime no Brasil. Todo mundo no Brasil chocado e surpreso que teve manipulação de resultado num campeonato que se chama Brasileirão Betano. É capaz dele ganhar uma medalha de honra ao mérito. Vai ganhar um busto na CBF. Como assim o Brasileirão Betano teve escândalo de aposta? Só que é por causa de 5 contos também é foda, né? O maluco fica milionário todo mês. Mas aí vão cometer um crime ali por 5 mil? Com certeza. Se for confirmado, tinha que trocar o nome da camisa dele para Burro Henrique. O teu castigo vai ser jogar o ano todo com essa camisa escrito Burro Henrique atrás. Assim. Puta merda. Mas esse caso teve uma reviravolta interessante. Porque depois dele, pela primeira vez, 2 grandes atletas falaram abertamente contra a casa de apostas. Você vê. O primeiro foi o Diego Ribas, né? Hoje comentarista da Globo, que era capitão do Flamengo até um dia desse. Estou aqui para falar de uma nova realidade que os atletas vivem devido à inserção das casas de apostas, que eu respeito, mas não compactuo. Eu respeito, mas não incentivo as pessoas a participarem desse mundo, pela dependência química que ela traz e pelo prejuízo em todas as áreas da vida. Ah, Diego, mas tem outros vícios também que as pessoas incentivam, o álcool, a pornografia, tudo isso pode se tornar um grande vício. Sim, mas a casa de aposta ela traz algo a mais. A parte da dependência química, ela traz a ilusão do favorecimento, do benefício financeiro. É ilusão, porque realmente o final disso é terrível. Tenho amigos internados em clínicas de dependente químico. Jogadores jovens com uma carreira promissora que colocaram tudo a perder por causa desse vício. Depois foi o treinador do Flamengo, que também era jogador até um dia desse, jogador de nível de seleção, o Felipe Luiz. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casa de apostas. Não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? É o vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né? Do que está acontecendo. Isso com 2 logos de Betzona no vídeo dele ali falando, hein? E as casas de aposta patrocinando o time de futebol é uma experiência fracassada no mundo, porque deu tanta merda já que o campeonato inglês já decidiu banir casas de apostas como patrocinador master dos times a partir do ano que vem. E essa decisão foi tomada há 2 anos atrás já. Ou seja, o Brasil já entrou com a parada sendo uma merda, né? Porque correu o risco de ir pra cadeia por causa de 5 contos, quando tem acesso a 2 milhões por mês, é papo de doença. Tá? É comprovado que essa parada é igual cocaína para o nosso cérebro. Né? Como se o cara pudesse tirar um celular e desse uma cheirada no Uber indo para o trabalho. Né? E a gente sabe que isso só acontece na Faria Lima. Já em São Paulo, né, a Polícia Militar mais uma vez está envolvida em confusão, né, depois que, aparentemente, por livre e espontânea vontade,
os caras, sozinhão, simplesmente postaram um vídeo com referências a Ku Klux Klan. Procurado para comentar o assunto, o governador Tarcísio de Freitas, comandante máximo da PM de São Paulo, disse o seguinte: grande dia. Mentira. Sacanagem. Ele não falou isso, ele não disse nada. O governador tem coisa mais importante para lidar do que nazistas simpatizantes da Ku Klux Klan em potencial na polícia militar. Você sabe que tem um problema na instituição quando a sua polícia simplesmente vira uma música do Rage Against the Machine. A gente sabe nem como agir no caso de uma abordagem. O cara fala, mão pro alto, cidadão, cara. Ah, não, assim, né? E eu sei o que você está pensando. A gente está acostumado a ver isso em Santa Catarina, quem sabe no interior do Rio Grande do Sul, mas não. Isso aconteceu no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, ou como a PM de lá gosta de chamar, São José do Rio. Na quinta-feira, o comandante da PM de lá veio explicar pra gente que porra foi aquela. Aquela cerimônia se limitou a valorizar todo o empenho, toda a dedicação, todo o esforço que os policiais dedicaram ao longo desse período de estágio. Da próxima vez, então, só chama um carro de mensagem, telemensagem lá, tocando um louvor, tá bom já, né? É um período de treinamento árduo, bastante rigoroso, para que ele alcance as condições plenas de prosseguir prestando serviços aqui no 9º BAEP. Existem alguns elementos naquela cerimônia, como a estrutura em formato de cruz, envolta em chamas. Estrutura em formato de cruz, também conhecida como cruz. A gente vai na igreja e não faz o sinal da estrutura em formato de cruz. É basicamente uma cruz. Aquela estrutura simboliza a vitória sobre os sacrifícios e o peso que doravante o policial adquire para honrar esse BAEP que conquistaram. Temos ali um caminho iluminado que simboliza também toda a trajetória difícil percorrida pelos policiais até chegarem à etapa do juramento, em que reafirmam perante toda a sociedade, em sacrifício, até no sacrifício da própria vida, defendê-la a qualquer custo. Ou seja, foi só burrice, galera. Ufa, sabe o que é pior? Eu acredito real, que as mãos podem ter sido durante parte do juramento. As mãos, assim, era parte do juramento, mas os Tonhão postaram lá no mudo com uma cruz pegando fogo e ficou igual a cerimônia da clã, né? Mas assim, galera, pra vocês aí que estão assistindo aí, galera que é da polícia aí, porra, quero ajudar vocês. Antes que vocês se confundam de novo, eu vou ajudar aqui, ó. O Chaplin é esse aqui, tá? Não vou me confundir o bigode com o outro, né? Postar outro bigode parecido aqui. Hoje é dia de sorrir. Como ficamos mais leves de ver os vídeos antigos dele. Hashtag gratidão. E para que a gente continue mergulhando na fossa séptica do jornalismo e das redes sociais, a gente precisa de você. Você não precisa subir nenhuma montanha, não precisa entregar sua vida para ninguém e nem assinar nenhum contrato de fidelidade com pelo menos 12 meses. Basta você ajudar a gente com o nosso Apoia-se. Sim, porque é assim que a gente mantém vivo o nosso Camejoverso. Você estava com saudade de usar essa expressão, né? A galera me cobra mandando dele. Nunca mais falou do Camejoverso, não sei o que, tá aqui, então pronto. Voltamos, né? Então aponta seu celular pro QR Code se você estiver vendo na TV ou vai na descrição do link se você estiver vendo pelo celular. Vai lá, acesse o link aqui embaixo e vai ver os nossos shows, né? Não se esquece de se inscrever aqui, avisar para as pessoas no canal, seguir a gente no Instagram, menos para quem for chato e doido. Não queremos nem chato nem doido aqui. Já na política, o mundo ainda está com medo das tarefas do Trump, né? Mas fiquem tranquilos, meus amigos brasileiros, os compatriotas, nós vamos ficar bem. Porque agora, Donald Trump, meu amigo, tem um inimigo novo, o deputado pastor Sargento Isidório. Mas eu quero dizer, senhor presidente, que o mundo inteiro está sobressaltado com o comportamento tirano e semelhante a líder de facções do senhor Donald Trump, como quem quer assaltar ou tomar o comércio dos seus possíveis concorrentes. O Brasil tem um deputado pastor sargento. O cara é um megazord de patente. É tipo aquele desenho de tio avô. Não tem nem sentido o nome, mas tu só bota um monte de título e deixa rolar. Logo, logo a gente vai ter o deputado príncipe, bispo, pastor, missionário, sargento, delegado de Orleans e Bragança, de Oxóssi. Essa porra de país, os caras são deputados e não usam nem o nome, moleque.
Logo a gente vai ter que votar só no nick. Os caras vão botar só um nickname, um arroba, assim, tu vai escolher pela arroba, teu candidato. Mas o deputado pastor Sargento Isidório, né, quer ir tretar com o Trump pessoalmente. Quer saber? Eu, por mim, deixava aí. Assim sendo, a Comissão de Relações Exteriores deste Congresso precisa imediatamente me enviar para os Estados Unidos da América, a fim de, junto ao Trump, e o orientando a acabar de vez com essa tentativa insana de tocar fogo no mundo inteiro. Não a Terceira Guerra Mundial. I am crazy made. Para concluir, deputado. Sou um doido vindo da Bahia e de Trump eu entendo. I am crazy made in Bahia. Sou um doido vindo da Bahia e lutando pela paz mundial. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Pastor Isidório. I'm a crazy made in Bahia. Doido? Sim, mas um louco consciente. Ah, mas ele é muito doido. E eu pergunto, mas ele mentiu? Talvez seja o deputado mais honesto e respeitável daquela casa. E como nem tudo nesse jornal de comédia são flores, infelizmente, o mundo não é brincadeira. Às vezes coisas ruins acontecem e é meu trabalho comentar as notícias aqui, não importa como elas sejam. Então, senhoras e senhores, é meu dever informar que, infelizmente, neste momento, Bolsonaro está fora de perigo. Eu sei que é muito para processar, mas nesse processo, pelo menos, ele é réu. Essa semana o processo por golpe de Estado começou a andar e foi só isso acontecer para imediatamente ele meter um atestado. E agora eu também quero imediatamente desfazer qualquer tipo de mal-entendido com as minhas piadas e agradecer a Deus que está restabelecendo a saúde do nosso capitão, para que ele possa ficar plenamente restabelecido, passe por essa enfermidade, fique bem e consiga desfrutar o resto da sua vida na cadeia. Ah, pronto. Agora vai começar o ódio do bem? Fica fazendo piada aí com a saúde dos outros. Quero ver se Bolsonaro morrer. Ah, meu amigo. Ô, cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Não sou governo. Tá? Maluco viu o negócio pegar fogo, a primeira coisa que faz é meter um atestado médico. E sobre qual dos dois eu estou falando? Tempo. Enquanto todo mundo estava falando sério sobre esse assunto, o respeitável e consolidado jornal O Globo simplesmente foi na internet e postou, isto não é sacanagem, realmente ele postou, intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso. E aí, meu amigo, foi aquele bafafá. O barata voa, todo mundo maluco, o nazi Twitter revoltado, né? Se bem que tudo isso hoje é pleonasmo, só que tudo bem. E eu fico muito tranquilo de fazer essa piada, porque eu sei que eles nem sabem o que é pleonasmo. Então, tá safe, galera. Essa semana mesmo, o Trump falou que muitos criminosos vêm do Congo e logo depois disse que não sabe nem o que é Congo. All over the world, the Congo and Africa. Many people come from the Congo. I don't know what that is, but they came from the Congo. And all over the world they came in, opened their... Notem, ele não disse onde fica isso. Ele falou, eu não sei o que é isso. E quando eu falo que esses gringos é tudo meio burro, tem gente que fala que eu estou exagerando. Não, camejo não é bem assim. O cara pergunta o que é Congo. Mas voltando ao tweet do Globo, todo mundo que pede anistia ficou revoltado até que finalmente o Globo reapareceu explicando que simplesmente tuitaram um post do sensacionalista sem querer, como se fosse uma notícia séria. Escreveram aqui por um erro de edição. O Globo não identificou como sendo da coluna de humor sensacionalista um post sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pedimos desculpas aos leitores. E como leitor, eu falo por todos quando eu digo, imagina. Fica sossegado. Ei. Olha aqui, fica sossegado, cara. Sossega esse coração. Fica à vontade. Mas vai fundo. Quiser botar mais... Mas sim, o Bolsonaro esteve com o intestino obstruído, teve que passar por uma cirurgia de mais de 12 horas, né? Porque quando é para ele, a ciência funciona, né? Cadê o histórico de atleta agora? Quando a gente precisa. Mas, na verdade, essa equipe do DF Star, onde ele foi operado, né, foi chefiada pelo terceiro doutor a fazer uma cirurgia no abdômen do Bolsonaro. Esse aqui foi o segundo e esse aqui o primeiro. Barrigas foram muito importantes na política brasileira essa semana, porque se a do Bolsonaro estava aberta, a do Glauber Braga estava vazia. Porque o deputado estava em greve de fome, e estava assim porque estava prestes a ser cassado,
né, porque deu uma sova num membro do MBL, olha que belezinha. Vai pra fora, deputado! Muito bem! Isso! Olha isso, batendo! Deputado federal! Deputado federal! Em um país sério, ele ganhava era um busto na Câmara. Mas não, né, quase caçaram o cara por fazer o que é belo e moral. Né? Deu uns empurrãozinhos no MBL, olha que violência. Né? Enquanto toda a direita brasileira se une para perdoar quem literalmente tentou dar um golpe de Estado e acabar com a democracia como nós conhecemos. A esquerda submeteu o cara a fazer uma greve de fome por uma semana para não ser caçado por perseguição política, por ter dado uns empurrãozinhos em quem estava atrapalhando o trabalho lá. Né? Felizmente, para o cara não morrer em público, o pessoal, o PT e o presidente da Câmara parece que fizeram um acordo aí para pelo menos a chance dele se defender, porque nem defesa ele estava tendo. Né? E olha que sem isso, o máximo que fizeram de mobilização para o Glauber foi uma roda de samba. Que é tudo que você quer ouvir quando você está numa greve de fome. E aí, galera, vamos lá no samba do deputado que está morrendo? Que clima gostoso. Né? Se fosse do ex-presidente, pelo menos. Mas imagina que clima horroroso. A pior parte de toda a greve de fome deve ter sido a roda de samba da greve de fome. Barriga roncando. E a galera tá... Mulher, você vai fritar um monte de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e malagueta. Você sabe o que é caviar? E o cara... Ai... Pô, mas vocês são do pessoal do MBL, filha da puta. Mas vamos falar de coisa boa? Né? Porque esse aqui acordou com um bom dia muito especial. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é a Polícia Federal. Para você que não conhece, esse aqui é o Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, né? Mas a ocupação principal dele mesmo é ficar no TikTok fazendo gracinha e ser Zé Graça na internet. Sempre na companhia de pessoas da mais elevada estirpe e alta reputação. Gente, eu sou o missionário Miguel Oliveira e hoje eu tô aqui em Sorocaba. Tivemos um culto poderoso e eu quero liberar uma palavra profética sobre Sorocaba. Que Sorocaba é do Senhor Jesus. Missionário Miguel, uma alegria lhe receber aqui. Estamos aqui na Itabuvu. Eu tenho certeza que a cidade foi abençoada. Parabéns pelo seu trabalho. Eu te acompanho, te sigo. Tem um monte de admirador aqui. Que Deus abençoe cada vez mais seu ministério. Um beijo, ó. Vem morar em Sorocaba. A melhor cidade do Brasil para se viver. Ele é o prefeito mais seguido do Brasil, fazendo graça na internet. Mostrando que a internet está aí, né? Para aproximar otários e malandros com apenas um clique. Inclusive, ele está fazendo escola, né? No que eu chamo de manganização dos políticos do Brasil. Que quer dizer que as eleições de 2026 têm tudo para ser um verdadeiro pesadelo humorístico. Com uma disputa não pela melhor proposta, nem melhor projeto, mas pelo melhor meme. Então, boa sorte para você, andando de meme, comendo meme, se consultando com meme. Né? Vai ser uma maravilha. Sem perceber que o mundo já entrou num episódio de Black Mirror, né? Daquele de onde o personagem, o Waldo, ele fica tão famoso fazendo graça na TV e na internet que realmente vira um político e bota todo o sistema a perder porque as pessoas realmente votam nele sem entender, embora esteja literalmente esfregado na cara delas, que ele é apenas um personagem. Um fantoche de quem manda de verdade. Mas além de passar o dia disseminando desinformação na internet, o Manga entrou na mira da Polícia Federal, que está investigando o uso de braços sociais de igrejas evangélicas para desviar dinheiro da saúde de Sorocaba. Para quem ainda não sabe, a melhor coisa que o Manga fez em Sorocaba foi encher a cidade de patinete. Sabe aquele de aluguel? É basicamente um episódio de South Park. Pra sempre. Mas que... Ei, quem deixou esse patinete aqui? Quem? De quem é essa porra de patinete? Não pertence a ninguém. Ele é eletrônico. Qualquer um pode usar. Eletrônico? Pois é, tem um monte deles aqui, mais um monte lá. Qualquer um pode rodar pela cidade e deixar em qualquer lugar para os outros usarem. Mas de onde foi que essas merdas apareceram? Isso ninguém sabe. Além disso, ele já elegeu o irmão dele para o prefeito da cidade vizinha, que é Votorantim. Se fosse do PT, era oligarquia, coronel, curral eleitoral, etc, etc. Mas como é muito fácil ser político de direita no Brasil, nada acontece. Eu só sei que a PF bateu na casa dele em Sorocaba, né? Temos imagens aqui da polícia chegando em Sorocaba na casa dele. Seu patinetinho. Esteja preso. Oh. E o Manga, o que ele fez depois de tudo isso? Fez meme, né, galera?
deu aquela zoada debochando. Eu lançar minha pré-candidatura a presidente da República, pontuar em 3º lugar nas pesquisas internas, em 2º lugar para o governo do estado, mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam algumas coisas aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Só que na casa dos pastores Josivaldo e Simone Souza, cunhada do Manga, acharam um monte de Pokémon, viu? Olha, ó, um monte de Pokémon onça pintada, Pokémon garopa, né? Contra tudo isso que tá aí. Meu amigo, se dinheiro fosse Pokémon, parece que essa galera aí é líder de ginásio, né? Equipe Rocket, um monte de miau de 50 contas assim, ó. Vamos ver, porque eu acho que logo, logo vai ter gente pedindo anistia pra ele também, viu? E esse foi o nosso Jornal de Casa, galera. Muito obrigado por mais uma semana de alegria e de companhia, né? Se você puder, ajuda a gente aqui com o nosso Apoia-se, vai assistir os nossos shows, vai aparecer o QR Code aqui para você comprar o seu ingresso, ou então tá aqui na descrição do vídeo. Segue a gente no Instagram também, indica pra galera, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. A gente tá aqui todo domingo, então muito obrigado, fiquem com Deus, até semana que vem, fiquem seguros e tchau.